Olá, no Entre Linhas de hoje, mais um desdobramento de O Nome da Rosa, o primeiro romance do escritor e ensaísta italiano Umberto Eco. Publicado em 1980, o livro recebeu o prêmio Strega, tornou-se um best-seller mundial e em 1986 recebeu sua primeira adaptação para o cinema pelo diretor Jean-Jacques Annaud com os atores Sean Connery e Christian Slater. Agora, a envolvente trama ambientada num mosteiro franciscano na Itália do século XIV virou série em plataforma de streaming, protagonizada por John Turturro. A minissérie O Nome da Rosa, lançada há mais de 20 anos após a sua adaptação cinematográfica, só comprova que o romance de Umberto Eco é muito mais do que um best-seller, termo em geral atribuído a livros de entretenimento. Podemos ler esse romance, que lançou o grande teórico da linguagem italiano na literatura de ficção, como uma envolvente história de detetive. Afinal, a trama é ambientada num mosteiro medieval em que acontecem assassinatos em série, elucidados por uma dupla de monges decalcadas no par Sherlock Holmes e Dr. Watson. O próprio escritor explicitou essa referência ao batizar os seus protagonistas como Baskerville, nome tirado de O Cão dos Baskerville, um dos romances de Sherlock criados por Conan Doyle, e Adso, um eco elementar de Watson. Mas o romance traz inúmeras outras camadas de significado, com discussões sobre a filosofia medieval, a Inquisição e as heresias religiosas, além de ter como pano de fundo a disputa pela separação entre Estado e Igreja. No longa-metragem de Jean-Jacques Annaud, as questões mais filosóficas se perdiam. Na minissérie, graças à sua maior extensão, elas foram restituídas à trama. E John Turturro, no papel que antes foi de Sean Connery, consegue dar a Baskerville uma consistência que faz jus à envergadura intelectual de Umberto Eco. Pois, se o frade beneditino resolve os mistérios do romance com métodos analíticos típicos de Sherlock Holmes, vale lembrar que Eco foi um grande teórico da semiótica, a ciência dos signos da linguagem, fazendo de sua personagem um leitor crítico de dogmas e superstições que remontam à Idade Média, mas que perduram no presente, dando a dimensão sempre atual de O Nome da Rosa. O Náufrago leva ao palco do Sesc Bom Retiro, em São Paulo, o texto de um dos autores mais importantes da literatura alemã no século XX, o austríaco Thomas Bernhard. Com direção de William Pereira, a peça tem em cena dois pianistas atormentados pela sombra do colega Glenn Gould, que de fato foi um dos maiores intérpretes do piano no século XX. O escritor austríaco Thomas Bernhard é um dos nomes mais importantes da literatura da segunda metade do século XX. O romance O Náufrago traz uma linguagem inovadora, com um fluxo narrativo de um único parágrafo que se estende por mais de 100 páginas. O enredo conta como dois jovens pianistas, o narrador e seu amigo Wertheimer, se sentiram aniquilados ao ouvir um colega, Glenn Gould, tocar as variações Goldberg de Bach. O canadense Glenn Gould de fato existiu e se tornou célebre por suas interpretações de Bach. Thomas Bernhard parte desse dado histórico para fazer uma meditação sombria, obsessiva, sobre a ambição da arte de superar as limitações da realidade e de como a frustração desse desejo pode levar à loucura e ao suicídio, como acontece com Wertheimer, esmagado pela sombra de Glenn Gould. Mas O Náufrago é, sobretudo, a expressão literária exasperada e desesperada do desacordo fundamental entre as mesquinharias da vida e as aspirações sublimes da arte. Ou seja, há quase 30 anos antes de sua morte, inexistia um compositor do qual Glenn gostasse mais do que Bach. Eu li esse texto em 1997, quando saiu a primeira edição pela Companhia das Letras, tradução do Sérgio Tellaroli.
E fiquei deslumbrado com... E na verdade foi um impacto muito grande, porque para quem... eu acho que para qualquer pessoa essa obstinação, essa loucura, essa coisa desses personagens, ela bate de alguma maneira. Então no primeiro momento eu fiquei assim, foi a música falando mais alto, porque tinha também como o terceiro personagem o Glenn Gould, né, que é um pianista que eu sempre fui fascinado, sempre ouvi muito, principalmente ele tocando bar. Nenhum pianista jamais teve esse hábito. A minha primeira formação artística, vamos dizer assim, não foi teatro, foi música. Eu me formei em piano, estudei música por muito tempo e tenho uma relação muito forte, porque eu tenho dirigido muito mais ópera que peças de teatro. E como é que foi a adaptação desse texto concêntrico, cheio de repetições obsessivas? Como captar o sentido da poética do Bernhard dessas repetições, sem também não saturar, né, o espectador? Entre a primeira leitura e a gente chegar a começar os ensaios foram 20 anos, digamos assim. Porque exatamente, é transformar a literatura em cena. Porque você corre o risco de virar uma leitura dramática muito chata. Porque são 3 personagens, né? Para quem talvez não conheça o livro, eles se conhecem em Salzburgo num curso do Horowitz. Grande pianista. Do grande pianista, né? E ficam amigos ali porque os 3 tinham essa, vamos dizer, essa obsessão, essa loucura. E eu dera início ao meu processo de definhamento. Sem a música, que da noite para o dia eu passei a não suportar mais. O Glenn Gould talvez seja o grande personagem, porque tudo gira em torno dele, né? Ele está em cena porque ele é a referência. Holmes, você faz no Náufrago uma personagem do Wertheimer que é um pianista frustrado. Como é essa interação em cena com o piano? Um privilégio que esse piano ele foi da Guiomar Novaes, né? Então, que é a maior pianista brasileira, e ela excursionava com esse piano e hoje faz parte do patrimônio aqui do Sesc, e eu estou tendo esse privilégio de brincar que estou tocando, porque eu sou um ator que não toco piano. Eu acho que o principal foco está, no caso, sobre a música erudita, sobre os pianistas virtuosos, mas é muito fala ao peito, muito aqui agora. O universo do Bernhard é fascinante por isso, né? Por essa coisa de... É literatura, mas assim, ao mesmo tempo é muito teatral pela força, vamos falar, pela humanidade mesmo, para que seja uma humanidade torta desses personagens, né? Seguia afundando ininterruptamente. De mim achava que eu vivia repetindo a palavra filósofo. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Assim começa a Tabacaria, talvez o mais conhecido poema de Fernando Pessoa, ou melhor, de Álvaro de Campos, um de seus heterônimos. Pois a criação de diferentes vozes e personalidades poéticas com direito à biografia própria, a que ele deu o nome de heterônimos, é só uma das grandes inovações que fazem do escritor um clássico não só da língua portuguesa, mas da literatura de todos os tempos. Fernando Pessoa nasceu em 1888, em Lisboa, onde criou com Almada Negreiros e Mário de Sá Carneiro o grupo da revista Orfeu, que marca o início do modernismo português. Durante a juventude, morou por 7 anos na África do Sul, onde seu padrasto era cônsul, e ali criou seus primeiros heterônimos, em especial Alexander Search, cujos textos em inglês estão na gênese dos heterônimos da maturidade. O engenheiro Álvaro de Campos, autor de uma poesia futurista que capta o ritmo convulsivo da vida moderna. O médico monarquista Ricardo Reis, que se exilou no Brasil e cultuava em suas odes a ordem límpida da poesia da antiguidade. E Alberto Caeiro, o mestre de todos eles, autor de O Guardador de Rebanhos, que associa a busca de uma vida singela, bucólica, à reflexão poética sobre a defasagem entre mundo e linguagem. Fernando Pessoa criou vários outros heterônimos e décadas após sua morte, ocorrida em 1935, foi editado, a partir de manuscritos da famosa arca em que guardava seus inéditos, o Livro do Desassossego,
um diário fragmentado e de alta voltagem filosófica, assinado por Bernardo Soares, que os pesquisadores consideram um semi-heterônimo, pela proximidade ao próprio Pessoa. Aliás, existe também o Fernando Pessoa ortônimo, ou seja, um conjunto de textos que o poeta assinava com o próprio nome. Sua obra, portanto, traz vários autores clássicos da literatura portuguesa reunidos sob a pessoa de Fernando Pessoa, poeta que encarnou, através da heteronímia, a dinâmica múltipla e a simultaneidade da experiência moderna. Tempos de Guerra e de Morte reúne 2 ensaios fundamentais de Freud, o criador da psicanálise, escritos sob o impacto da Primeira Guerra Mundial. Vozes Femininas reúne Não Eu, Passos e Cadência, 3 breves peças teatrais em que o irlandês Samuel Beckett expõe os abismos de personagens femininas. Carne Viva é o romance da norte-americana Jacqueline Woodson, em que a história de 2 famílias negras mescla questões emocionais e raciais. E Poemas Humanos é uma edição bilíngue do livro póstumo do peruano César Vallejo, com tradução de Fabrício Corsaletti e Gustavo Pacheco. Depois do intervalo, você vai conhecer um pouco mais da literatura e da arte russas do período soviético com a produtora cultural e tradutora Maria Vragova. O Entre Linhas volta já. Quando se fala em literatura russa, nomes como Pushkin, Dostoiévski e Tolstói figuram no alto da lista. Mas essa tradição literária continuou existindo e resistindo ao longo do conturbado período da União Soviética, durante o século XX. Você acaba de traduzir com Graziella Schneider Tchevengur, do Andrei Platonov, que, segundo a sua apresentação, é autor reconhecidíssimo do contexto russo, mas pouquíssimo conhecido, tanto que essa é a primeira tradução para a língua portuguesa. Por que Andrei Platonov? Por que ele é importante? Na verdade, na minha opinião, e obviamente não só na minha como tradutora e russa, mas pelos vários especialistas consideram o Andrei Platonov um dos principais escritores do século XX da literatura russa, soviética, mas não só, da literatura mundial. A maior parte da sua vida, muita obra dele foi censurada, pouco traduzida e pouco, inclusive, divulgada no seu próprio país. Então, uma autora dá relevância importantíssima, mas dá conhecimento muito pouco. O romance narra a história de 2 personagens que atravessam as estepes russas em busca de uma cidade que é uma espécie de paraíso, de Éden igualitário, a realização dos valores comunistas. Isso tem um caráter realista, propagandístico, utópico ou distópico. É uma crítica, uma ironia feita a essa idealização do comunismo. Na verdade, é uma utopia distópica, porque eu acho que o Platonov não queria criticar nada. O Platonov era uma comunista fiel aos princípios do partido, apesar do fato que ele foi expulso do partido. Você não precisa do partido para ser humano, comunista ou socialista. Não é nenhuma propaganda de nada. Não é um livro político, na minha opinião. É um livro de uma pessoa, das pessoas que acreditam no melhor, acreditam que pode existir uma sociedade perfeita, mas sem nenhuma atribuição política. O Platonov acreditava no ser humano, especialmente nas crianças. O livro foi lido pelo Stalin, inclusive foi lido, tem até nos arquivos secretos, o livro foi achado depois com várias anotações dos vários agentes do KGB, naquela época chamava-se diferente, dizendo que esse livro é uma severa propaganda antissoviética e nunca pôde ser publicado. Naquele momento era um livro contra o regime, contra os movimentos trotskistas, que já era aquela época quando Trotsky já entrou
assim, no conflito com o poder oficial. Então, esse livro é muito importante, sim, ele é relacionado com o contexto político e histórico daquele momento da União Soviética, com a NEP, que é a nova política econômica, com a coletivização, com a retirada das terras dos camponeses. Então, ele é muito importante e muito atual naquele momento também. O que falta descobrir num país como o Brasil, neste grande continente cultural do maior país do mundo, afinal das contas, que é a Rússia? Temos Dostoiévski, temos Tolstói, temos o século XIX, que é riquíssimo, início do século XX e depois acabou. Então, quando eu estou lutando pelo esse livro para explicar a importância dele, eu sei que tem vários outros. Tem, por exemplo, toda a poesia da União Soviética, seja o início do século, que é um pouquinho conhecido no Brasil, que é Akhmatova, Tsvetaeva, mas tem tantos outros poetas desse chamado século de prata. O próprio Arseny Tarkovsky, que nós conhecemos por causa da obra do filho dele, que é o Andrei Tarkovsky, o Iosif Brodsky, um prêmio Nobel de literatura. Em 1953 morre o Iosif Stalin. Vem no poder o Nikita Khrushchev, que faz aquele discurso famoso no 20º Congresso do Partido Comunista, falando dos crimes cometidos pelo Stalin. E vem uma época chamada de degelo, que é uma época que dura mais ou menos 10 anos. Era um período muito curto, mas é riquíssimo. Cinema, por exemplo, é uma novela vaga do cinema soviético, é o novo realismo do cinema italiano. O filme do Marlen Khutsiev chamado A Chuva de Julho. É um filme sobre, vamos dizer, sobre nada. É sobre um amor, pessoas andando pela cidade, nada acontece, mas acontece tudo ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, tinha um roteirista muito importante, o Gennady Shpalikov. Я сидела в зале и просто ничего не видела. Ele tem um filme chamado A Longa Vida Feliz. É sobre um casal que encontra à noite e de manhã eles se separam e nunca mais se encontram. É sobre amor, sabe? Um tema que também era muito censurado no cinema da União Soviética. O amor era só visto de um lado, amor entre trabalhadores, camponeses. E aqui, de repente, tem dois estudantes andando pela cidade noturna, se amando, se apaixonando. А зачем это я тебе все говорю? Que eu li ensaio sobre a cegueira, de Saramago. Mais ou menos resumindo, se trata de uma tipo pandemia de cegueira que acontece do nada, ninguém sabe como começou, ninguém sabe como está passando para os outros. A história mais ou menos se resume: uma mulher e um homem, os dois são tipo marido e mulher. Toda a trama se baseia em que eles dois vão, tipo, ela vai cuidando dele, a sociedade junta também vai caindo, porque ninguém sabe, tipo, como funciona, o jeito de funcionar das pessoas vai ficando cada vez mais crítico, tipo, até se perde um pouco da humanidade das pessoas. Eu li recentemente Hábitos Atômicos, o autor é James Clear. É um livro que ele dá métodos de como você mudar hábitos, ter mudanças importantes. Então ele fala que nossos hábitos podem ser muito ruins, e aí ele ensina estratégias de como associar hábitos a boas coisas e mudar isso. Recentemente eu li um livro chamado Caçando Carneiros, que é do Murakami. É uma literatura japonesa, né? Ele recentemente ganhou alguns prêmios também de literatura. É um livro de ficção científica e ele conta a história de uma pessoa muito poderosa que está à beira da morte e que precisa encontrar um carneiro. E esse carneiro, ele é sagrado, né? Um carneiro místico, sagrado. Então o livro ele gira em torno dessa situação e dessa busca por esse carneiro. No Entre Linhas de hoje, a gente já falou de Fernando Pessoa e seus heterônimos. Agora, a gente vai falar de um assunto parecido. Autores cuja verdadeira identidade é desconhecida, como Helena Ferrante, autora de A Amiga Genial. Esse tema é parecido com o uso dos pseudônimos, mas não é idêntico. O pseudônimo, ou nome falso, é reconhecido publicamente, mesmo que a gente não conheça o rosto por trás da máscara. E o pseudônimo serve para um autor
preservar sua intimidade ou fugir de perseguições. Bem diferente é quando existe um pseudônimo que ninguém sabe que é pseudônimo e que obriga o seu verdadeiro autor a acrobacias para preservar o disfarce ou a fraude. No ano passado, o meio literário de língua espanhola foi abalado quando se descobriu que, sob a identidade da premiada autora do romance La Bestia, a escritora de suspense Carmen Mola, estavam 3 roteiristas de televisão. A notícia causou surpresa e indignação pelo fato de 3 homens se fazerem passar por uma mulher. Questões identitárias à parte, o episódio ilumina casos semelhantes. Carmen Mola ainda é inédita no Brasil, mas há vários autores nacionais ou estrangeiros publicados em português cuja verdadeira identidade esteve ou está envolta em mistério. O caso mais recente é o de Elena Ferrante, autora da tetralogia iniciada com A Amiga Genial. Conforme o sucesso foi crescendo, aumentou também o interesse em conhecer em carne e osso uma autora que só dava entrevistas por escrito, gerando inúmeras especulações sobre sua real identidade, ainda não totalmente esclarecida. Outro caso célebre é o do francês, nascido na Lituânia, Romain Gary. Depois de vencer em 1956 o prêmio Goncourt, que só pode ser atribuído uma vez a cada escritor, ele inventou outro nome, Émile Ajar, com o qual foi novamente premiado, dessa vez pelo romance A Vida pela Frente. Para sustentar o embuste, só revelado após seu suicídio em 1980, Gary chegou a armar uma farsa fingindo que Ajar era desconhecido na Europa porque morava num país longínquo, chamado Brasil. Aliás, não faltam casos parecidos por aqui. No começo da década de 1890, os leitores da Gazeta de Notícias se deliciavam com folhetins escandalosos assinados por certo Vitor Leal. Mal sabiam que por trás dele estava ninguém menos que o poeta parnasiano Olavo Bilac, mancomunado com os escritores Aloísio de Azevedo e Coelho Neto, e com o cronista Pardal Malê. E nos anos 40, Susana Flegg triplicou as vendas de O Jornal com o folhetim melodramático Meu Destino é Pecar. A narrativa cativou tanto o público que a escritora passou a assinar uma coluna de conselhos sentimentais e lançou outros livros, dentre eles o romance Escravas do Amor, e chegou a receber carta apaixonada de um presidiário que obteve como resposta que a escritora era casada. Quem assinava a resposta ao presidiário era o criador de Susana Flegg, o cronista e dramaturgo Nelson Rodrigues, que, aliás, criou uma outra persona feminina que instigou a curiosidade dos leitores, a escritora fictícia Mirna. E já que falamos em Nelson Rodrigues, o Entre Linhas de hoje deixa você com o escritor e dramaturgo, autor de Vestido de Noiva e Beijo no Asfalto. Mais carioca dos pernambucanos, Nelson Rodrigues concedeu essa entrevista em 78 ao programa Vox Populi da TV Cultura. Até a semana que vem. Oi, Nelson, tudo bem, querido? Aqui quem fala é uma das suas maiores fãs. E como atriz eu gostaria de te fazer uma pergunta por curiosidade apenas. Se você reescrevesse agora Vestido de Noiva, você, depois de toda essa sua vivência teatral e a partir dos anos e vivência real, você escreveria novamente Vestido de Noiva, abordando sobre os mesmos prismas? Ou de que forma você escreveria? É o seguinte, a obra de arte não envelhece. A obra de arte não é para ser mudada. Ela surgiu e é obra de arte por isso mesmo, para ser eterna. Para ser eterna enquanto dure, né? Segundo, alterando um pouco o verso do Vinícius. Isso, o Vestido de Noiva, eu acho o Vestido de Noiva inteiramente válida. Ela foi levada recentemente, ouviu no Rio de Janeiro, um sucesso total de público. Lembra de algum trabalho dele? Nelson Rodrigues, Véu da Noiva, se não me engano. E como cronista esportivo? Como cronista esportivo, eu tenho ouvido comentário
nas rádios sobre que ele acha o futebol do Rio de Janeiro o melhor futebol do mundo. E não é verdade. O nosso querido torcedor está mal informado. Não é o futebol do Rio de Janeiro que é o melhor do mundo. É o futebol do Brasil. Futebol do Rio, futebol de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, é o melhor do mundo. Só os cretinos fundamentais é que não acham assim.